Olá, no programa Entrevista vamos falar sobre saúde mental. Este mês é de sensibilização sobre o tema. A campanha Janeiro Branco faz um alerta quanto aos cuidados com a saúde mental. E as ações deste ano ganham um formato maior ainda por conta da pandemia do novo coronavírus. Nosso bate-papo é com o psicólogo e psicanalista Tiago Ravanello, que é também coordenador do curso de psicologia da UFMS. Professor Tiago, seja bem-vindo ao programa Entrevista. E queria que o senhor falasse exatamente sobre essa proposta da campanha Janeiro Branco, que já está na 8ª edição. É um mês dedicado para chamar atenção sobre as doenças mentais, professor. Sim, para chamar atenção sobre as doenças mentais, mas também sobre a saúde mental de uma maneira geral. Então, a gente costuma pensar nas questões relativas à saúde mental quando ela nos falta, quando o sofrimento bate à porta, quando nós temos sintomas depressivos, ansiosos. Esses são motivos de preocupação, eles valem a pena, eles são necessários de serem pensados, tratados, cuidados, mas também, de uma maneira geral, a gente precisa pensar na saúde, ou seja, nos aspectos que promovem bem-estar, que promovem uma vida que vale a pena ser vivida. Ou seja, e a campanha, ela ganhou força justamente por conta das estatísticas. Eu tenho informação aqui que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o segundo país das Américas com maior índice de pessoas depressivas e também com problemas de ansiedade. Tudo isso já é a resposta da campanha, né? A necessidade de fazer a campanha. Sim, isso é especialmente preocupante porque a depressão é um sintoma, a ansiedade é um sintoma. Mas são sintomas de quê? Se a gente começa a pensar num movimento mais amplo, de que o país é um país com uma alta taxa de fenômenos depressivos e ansiosos, significa que alguma coisa não ocorre bem no sentido social. Se ela é sintoma de algo. No Brasil, a depressão acaba sendo sintoma também de desigualdades sociais, de violências simbólicas, de falta de representatividade, de falta de direitos básicos e etc. Agora, você citou alguns sintomas. Tudo isso pode se agravar ainda mais, né? Sim, ainda mais no momento de pandemia, no momento de grande frustração social, no momento de grandes fragilidades em relação às continuidades da vida, aquilo que a gente suporia que seria o nosso cotidiano e que foi totalmente transformado por um fenômeno como a pandemia. Nesse ponto que eu queria chegar. A campanha desse ano ela ganha um formato mais robusto, porque a gente está vivendo há um ano exatamente essa pandemia, isolamento social, trabalho home office, como a gente está agora, tudo isso ganha um formato maior ainda, a campanha. Sim, ela se torna ainda mais necessária. Tem algo que 2020 mostrou, é a necessidade de cuidados, não somente em relação ao corpo, mas também em relação à saúde mental, porque nós somos testados, nós fomos levados ao limite, nós somos levados ao limite no ponto de vista do trabalho, no ponto de vista do isolamento, da falta do cotidiano, da falta das situações comuns da vida que nos faziam ter mais ânimo, mais ímpeto, mais vontade, como forma de dar vazão aos nossos sofrimentos e às nossas questões. E tudo isso a pandemia acaba, de certo modo, nos roubando, nos frustrando, nos colocando em situações de culpa, de perigo, de risco, e tudo isso mostra o quanto a resiliência, o cuidado em relação à saúde mental é importante e necessário, fundamental. Professor, o senhor que é da área, o que a literatura está trazendo em relação a depoimentos de pessoas vivendo esse sofrimento? Então, eu faço parte de uma pesquisa que tem coletado sonhos
das pessoas durante o período pandêmico. Essa é uma pesquisa que está acontecendo em diversas universidades, com a atuação de vários profissionais de diferentes áreas, mas sobretudo de psicanalistas, porque a questão é, frente à morte, ao risco, a doença, como a gente produz fenômenos para além desses que a gente fala no nosso cotidiano. Isso a gente pesquisa no sonho. O sonho nos mostra o que o que a realidade pode vir a se tornar, para onde o nosso desejo aponta, como que a gente pode transformar esse mundo que tem se tornado tão cruel. Há depoimento onde as pessoas relatam assim que a pandemia trouxe aquela sensação de estar sem chão, não saber o próximo passo. Sim, ela mostrou o quanto a nossa realidade é frágil. Ela mostrou que nós vivemos costumeiramente sob gelo fino. A sociedade ela é um gelo fino. A gente tem a suposição de que a gente vai acordar todos os dias, vai viver uma vida mais ou menos repetitiva e controlada. E o que a pandemia nos colocou? Ela nos colocou que nós que nos vemos como consumidores, como cidadãos, como sujeitos de direito, eventualmente podemos perder o nosso direito ao consumo, à vida, os direitos básicos. Por quê? Porque nós não estamos tão no controle assim quanto imaginávamos. Então, a pandemia, ela, de certo modo, nos retira de uma condição de narcisismo, de uma fantasia de controle total sobre a realidade ao nosso redor. A incerteza, né? Total incerteza em todos os setores, né? Economia, o trabalho, né? A questão social, né, professor? E como lidar emocionalmente, então? Bom, é necessário ter sonhos, é necessário ter desejo, é necessário, como diria Freud, se por força a gente acaba recusando algumas parcelas da realidade, algumas situações que a gente não quer viver ou não quer que seja assim, também é necessário que a gente tenha força para construir os nossos castelos de areia no ar, sustentá-los no ar. Então, eu diria que 2021 é um ano para a gente começar a colocar transformações em jogo, começar a revirar as nossas vidas no sentido de criá-las, recriá-las, refazê-las, mas de acordo com o nosso desejo, de acordo com a nossa vontade, de acordo com transformações que criem laços sociais que sejam benéficos para todos. E a palavra, como você já disse anteriormente, resiliência, sabedoria para essa reconstrução. Sim, com certeza. Agora, ela precisa ser uma reconstrução inclusiva. Ela não pode voltar a esse modelo consumidor de que transformação seria comprar um produto novo, adquirir um novo serviço ou uma nova forma de vida. Ela tem que ser reconstrução social. A gente precisa transformar o mundo para que o mundo seja digno de ser vivido por todos. Que essa transformação, como a gente sempre está comentando, né, no dia a dia, que seja para a evolução da humanidade, né? E é exatamente na psicologia isso, que esse sofrimento, esse isolamento traga parcelas de evolução para o ser humano, né, professor? Porque assim a gente está vivendo onde o cuidar do outro, cuidar de si é estar cuidando do outro, né? Sim, todo sofrimento é uma forma de testemunhar que algo na sociedade não está bem. Veja, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar. Quando você pensa uma criança que está numa sala de aula sofrendo bullying, sofrendo uma violência de um grupo social, e ela começa a demonstrar sofrimento em casa, sofrimento na escola. Se você considerar que ela precisa de psicoterapia, você não muda a sociedade que está ao redor dela. A psicoterapia tem que ser a forma de transformação de todo o contexto social. Então, é através de um atendimento psicológico ou da escuta desse sofrimento que você consegue ver que existem relações violentas que precisam ser transformadas. Professor, esse tema é tão importante, esse comportamento emocional e psicológico, que foi tema do Enem. Sim, perfeito. Perfeito. Os psicólogos, quando viram o tema do Enem, nós ficamos muito satisfeitos e até certo ponto emocionados,
porque é uma maneira de você mostrar à sociedade que para se tornar um profissional, você não precisa apenas saber de um saber técnico, mas você tem que ser capaz de fazer uma crítica das formas de violência social. Isso foi perfeito. Professora, agora falando ainda da pandemia, né? Todo o emocional fica abalado, né? O medo de ficar doente ou da pessoa que a gente ama adoecer, ser contaminada pela Covid-19, tem o luto, o estresse. Como que a gente lida com tudo isso, né? Porque assim, às vezes do lado tem alguém vivendo luto, sofrendo, mas a gente ou outra pessoa está bem. Como equilibrar isso no convívio? Eu acredito que o grande desafio é como fazer o isolamento não se tornar solidão. É como que a gente pode fazer com que a nossa proteção e a proteção das pessoas próximas a nós se torne também uma forma de declaração de amor, seja também uma forma de declaração de cuidado. Como que a gente faz isso? Bom, nós temos uma série de meios digitais que nos permitem estar próximo. Eu já havia comentado com você em outra situação como no começo da pandemia, muitas pessoas gastaram um tempo para mandar uma mensagem para pessoas que amam e que há algum tempo não viam, não falavam, perguntando: você está bem? Está tudo bem com você? Quer dizer, essas formas de presentificação de si, mesmo em isolamento, elas criam laços. Então, esses laços, eles podem ser transformadores. Então, a grande esperança é que essas experiências compartilhadas de afeto, elas não sejam pontuais, elas sejam duradouras, elas sejam força de transformação social. Permanecer essa acolhida, mesmo que seja de forma virtual. Exatamente. Agora, professor, é uma situação que atinge várias faixas etárias. As crianças não foram para a escola, os adultos home office, os idosos que às vezes o passatempo seria ir num mercado que seja, um passeio no shopping, não podem sair de casa. Então, assim, todas as faixas etárias. Como que as famílias podem se perceber e perceber o outro, que alguma coisa está incomodando, está causando a depressão ou a ansiedade? Eu diria que o exercício da escuta ele é difícil, mas ele é fundamental. O que eu chamo de exercício da escuta? O exercício da escuta é não sobrepor a si mesmo na fala do outro. Então, quando alguém diz, olha, eu preciso conversar, ou escuta isso que eu estou te falando, não é necessário que a gente responda com a nossa própria vida, não é necessário que a gente diga, mas eu já passei por isso, mas olha, a minha saída foi essa, ou o que eu fiz. O acolhimento do sofrimento do outro, o acolhimento da fala do outro, ela garante a essa pessoa o direito de ser sujeito. Então, não tirar de alguém o direito de ser sujeito é escutá-lo. Porque quando a gente fala, a gente se presentifica, a gente se coloca numa situação de um certo poder de construção de narrativas. E isso também é salutar, isso também promove bem-estar. Até porque sofrimento, sentimento não se mede com uma fita métrica, né? E principalmente não com a nossa. Exatamente. Então, assim, minha dor não é maior que a sua e vice-versa. Cada um tem sua história, né? E a dor, sobretudo a dor do ponto de vista psicológico, o sofrimento psíquico, ela responde muito bem com as experiências de palavra. E isso é algo que está na base de todos os processos de psicoterapia, de atendimentos psicológicos. Eu gosto muito de citar uma cena, novamente, de Freud, sobre um caso de uma criança de 5 anos que sofria de medo, uma fobia. E aí, antes de dormir, ela diz assim: tia, fala comigo, porque eu tô com medo do escuro. E a tia responde, mas o que vai lhe adiantar se falar? E ele responde, quando a gente fala, tem mais luz no mundo. E eu acho que é um pouco essa a situação. Permitir a fala é permitir também um pouco mais de luz num mundo cheio de trevas como o nosso.
Ou seja, é um momento de evitar o individualismo, o coletivo, pela unidade, pela paz, né, de cada um mesmo, pelo conforto. E é também um tempo de aceitar os fracassos, é um tempo de aceitar perdas, é um tempo que não é o tempo da colheita, é o tempo de saber avaliar o que foi essa tempestade, saber avaliar o que ela levou, o que ela destruiu, o que ela desconstruiu, para então a gente poder plantar e mais adiante colher. Então, eu não faria o discurso de que a pandemia nos ensinou, a pandemia resolveu. Não, a gente não precisa olhar com um olhar otimista agora. A gente precisa saber reconhecer e saber perder. Porque saber perder é um passo importante para que a gente possa, mais adiante, enfrentar desafios como esse de uma forma talvez mais saudável. Uhum, com sabedoria. Encarar, evitar fuga também, né, professor? Também, a negação é uma forma muito perigosa de enfrentamento dos obstáculos da vida. E a gente teve muita negação nesse período, né, professor? Muito. Agora, agora, como são várias dicas, né, que o professor está dando para quem está nos acompanhando, mas assim, volto naquela questão, como eu posso me perceber que eu não estou legal, perceber o outro e procurar ajuda profissional. Qual que é o start? Então, eu nunca recomendo que a gente faça aquela espécie de checklist da internet. Tipo assim, será que eu estou com depressão? E aí vai na internet e vê todos os pontos. Esse tipo de autodiagnóstico, ele costuma ser muito perigoso e, ao mesmo tempo, ele impõe um modelo de vida que é surreal. Ele impõe um modelo de vida que não é a nossa vida. Agora, tem uma medida pessoal que é importante, que é a medida do sofrimento. Quando o sofrimento se coloca e a gente sabe quando dói, aí é um bom momento para procurar ajuda. Quando nos procuram como aquele que poderia ajudar na ajuda, não necessariamente o profissional, mas alguém que poderia me ajudar a chegar até o profissional, nesses casos é importante acolher o sofrimento, por quê? Porque a dor não é minha, e a dor do outro a gente cuida, a gente não passa por cima, a gente não apaga, a gente não nega, a gente acolhe. Então, quando alguém me procura dizendo, olha, eu não estou bem, eu estou em sofrimento, auxiliar na procura de um atendimento psicológico, de uma escuta profissional, é um ato de cuidado e é um ato ético, é um ato de responsabilidade social. Agora, professor, lembrando de uma outra conversa que a gente teve, quem tem as pessoas que sofrem, né, com o isolamento, mas também há aquelas que gostam de ficar sozinhas e tiveram que encarar o convívio em família agora durante a pandemia, ou seja, todo mundo em casa. Sim, sim, e nem sempre isso aconteceu de uma maneira, digamos, saudável ou interessante. Nós tivemos, como a gente esperava no começo da pandemia, um aumento muito severo de violência doméstica, de violência contra a mulher, de violência contra crianças, em função de uma espécie de isolamento forçado, de fechamento forçado entre as famílias. É, por outro lado, a gente também tem com isso alguns reencontros, algumas formas de reconhecimento que se deram e que podem ter sido interessantes no caso a caso. Uhum. Ou seja, tem a situação grave, que são os crimes domésticos que acontecem, mas tem o outro lado, que é esse reencontro significa a socialização familiar, né? Esse Sim. social na casa. E o grande desafio para as famílias que se mantiveram em isolamento foi como conseguir momentaneamente se separar do outro. Então, como, por exemplo, um pai e uma mãe não passarem o tempo inteiro em função de seus filhos, ou como cônjuges não passarem o tempo inteiro olhando um ao outro. Então, é necessário também que a gente tenha movimentos
pequenos que sejam de separação, tipo, olha, nessa meia hora eu vou ficar sozinho no quarto, nessa meia hora eu vou escutar música, nessa uma hora eu vou estudar um texto, ler alguma coisa, etc. Porque esses momentos de separação, eles criam falta, e falta cria desejo. Falta cria interesse. Esse movimento de saturação, de eu tenho que estar presente o tempo inteiro na vida do outro, ele acaba soterrando, dominando, dificultando as condições de ser alguém ali nessa falta, de ser alguém ali que deseja. Uhum. Ou seja, a presença demais acaba deixando a pessoa refém daquele sentimento, daquela convivência também, né? O É o que respirar acontece. sozinho. É o que acontece, por exemplo, em relacionamentos patológicos com ciúme excessivo, com controle excessivo do outro, de você precisa pensar em mim o tempo inteiro e eu preciso saber exatamente o que você faz a todo tempo. Em alguns casos, o isolamento acabou forçando situações como essa. Por exemplo, famílias que moram em lugares muito pequenos, com situações muito limitadas de lazer ou de separação. E aí, nesses casos, foi necessário imaginação, criatividade para se operar pequenas separações. Uhum. E aí vale também para as crianças, né? Criatividade e momentos lúdicos, né? Porque as crianças estão em casa. Sim, e ao mesmo tempo envergadura emocional dos adultos para acolher a frustração das crianças. Porque Uhum. por mais que você seja um adulto muito engajado na brincadeira infantil, você não é uma criança. E as crianças Uhum. querem crianças, elas querem Sim. aquele tipo de socialização da brincadeira, do jogo, que para eles é necessário, para elas é necessária. Então A a gente dica faz para o uma. possível. Uhum. E você fala, né, com propriedade por causa da sua filhinha. Qual que é a dica, professor? É escolher uma família que esteja com toda a biossegurança, escolher um grupo que esteja consciente da gravidade e promover um encontro dessas crianças ao ar livre, por exemplo? O que a gente tem ouvido de alguns infectologistas e de alguns profissionais da área é um pequeno movimento de expansão da bolha. Se a sua bolha de proteção, de biossegurança é a sua família dentro da sua casa, escolher uma outra família para que eventualmente vocês tenham esses encontros de uma maneira controlada. A grande questão para a forma como o Brasil encarou a pandemia é que essas realidades foram muito diversas e você teve o isolamento social como uma espécie de direito que não se estendeu a todos. Nem todos puderam fazer movimentos de biossegurança, nem todos tiveram o direito de cuidar de si, uma sociedade que pressionou o retorno ao trabalho, que pressionou a normalidade, que pressionou a negação da gravidade da pandemia. Então, seria mais ou menos como se a gente pudesse viver em bolhas, mas eventualmente encontrar uma outra bolha que permitisse um pequeno cuidado. Porque para crianças, 10 meses, 11 meses, 12 meses, e a gente sabe que crianças não serão vacinadas tão cedo, porque a gente precisa primeiro passar por um processo de generalização da doença, da vacina, para saber a segurança dela em relação a crianças e ter pesquisas com crianças. Então, você tem aí mais alguns meses de isolamento dessas crianças, e isso vai gerar um preço social. Por quê? Porque essas crianças serão nossos futuros adultos e elas serão as marcas desse tempo. Uhum. E é difícil, né, para uma criança de 3, 4 anos entender o que está acontecendo. E as crianças mostraram que entenderam, porque assim tiveram os exemplos dos adultos, das famílias, né, atitude por repetição, uso de máscara, né, higienização das mãos, por exemplo. Então, assim, elas tiveram que amadurecer uma situação bem de forma precoce, professor. E elas mostraram o quanto o ser humano é plástico em relação ao caos que é a vida. Se eles conseguem se reinventar com essa velocidade, nós temos que aprender com eles.
Aham. Professor, e o tema da campanha Janeiro Branco é todo cuidado conta. Todo É cuidado conta. que é exatamente cuidar de mim, cuidar do outro, a acolhida, que é a dica, né? Seria a prescrição aí da psicologia. Eu diria que a prescrição é cuidar é um ato de amor não somente a si, ao outro, à sociedade, ao nosso tempo e aos tempos que virão. E por falar no que está chegando, chega também uma outra situação emocional que é a esperança com a liberação da aplicação da vacina. É mais um Esperança sentimento. e ansiedade. A ansiedade está ali também, né, professor? Muitas pessoas agora vão se ver como se estivessem no alto de um escorregador esperando o momento. Então, a gente já vê movimentos de quando que vai chegar, quando será meu grupo, quando. Ou então um sentimento contrário, que é, bom, já temos vacina, então estamos todos vacinados, podemos retornar à nossa vida normal. Não, ainda não. Ainda não, é necessário um cuidado, é necessário tomar a vacina, esperar o tempo, e é necessário que a vacina seja feita como um ato de responsabilidade social, porque nem todos poderão ser vacinados. Então a gente vai fazer um bloqueio de muitas pessoas vacinadas para que algumas possam não estar em segurança. Professor, para a gente encerrar, eu queria que você fizesse sua consideração final, falando dessa bomba de sentimento, essas incertezas e, ao mesmo tempo, essa renovação de esperança o tempo todo. Queria que deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo. Bom, eu diria que a vida é infiel. Nós não sabemos nunca o que esperar da vida. Nós não sabemos o que esperar do dia de amanhã. Nós não sabemos. Mas isso também faz parte da beleza da vida. Tivemos um momento muito difícil, muito duro. Meus sentimentos a todas as pessoas que contraíram a doença, que perderam familiares, que perderam pessoas que amavam, que não puderam se despedir da maneira como mereciam delas, mas esse tempo ele há de passar e há de vir novos tempos. Esses novos tempos, eles também terão que ser cuidados, e é a nossa responsabilidade. E principalmente com o emocional, né, professor? Principalmente com o Muito, emocional. muito obrigada pela participação aqui na programação da TV UFMS. É sempre um prazer, é sempre uma conversa terapêutica, cheia de dicas. Obrigada, professor. Te agradeço muito o convite, foi um grande prazer. No programa Entrevista, falamos sobre a campanha Janeiro Branco, que faz alerta e sensibilização quanto aos cuidados com a saúde mental. Nosso convidado foi o psicólogo e psicanalista Tiago Ravanello, que é também coordenador do curso de psicologia da UFMS. O Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.